Ele fala a respeito do uso da internet que é muito comum hoje. Até que ponto você está navegando na internet, mas que isso honra a pessoa de Deus? Tudo isso é desejo de dar uma nova direção na minha vida. Antes de eu encontrar o Senhor, eu fazia uso dessas coisas, mas a partir do momento que eu encontrei o Senhor, não faço mais uso dessas coisas, porque isto não honra a Deus, não glorifica o nome do Senhor. Paulo diz lá em Corinto, todas as coisas são listas, mas nem todas me convêm. E ele fala mais, todas as coisas são listas, mas nem todas me edificam, proporcionam o meu crescimento. Isso é desejo de dar uma nova direção na minha vida, tomar um novo rumo, fazer algo diferente, porque eu sirvo o Senhor, eu preciso ser diferente. Nós precisamos entender uma coisa: eu não posso ser apenas um cristão, eu preciso ser diferente. Eu não posso ser mais um. Eu tenho que ser servo do Senhor. Não posso ser mais um. Eu preciso ser verdadeiramente o servo do Senhor. E a partir do momento que eu coloco isso como meta na minha vida, eu quero dar uma nova direção na minha vida, na minha caminhada cristã. E nós vemos aqui que Zaqueu tinha esse desejo do coração, de dar uma nova direção na sua vida, de ser um homem diferente dali para frente. Terceira coisa que acontece quando Jesus entra na sua casa: a mudança de valores. Vou repetir os dois primeiros pontos: o conhecimento do pecado, a disposição de dar uma nova direção na sua vida. Terceiro, a mudança de valores. Voltando para o texto do jovem rico, que é importante para ele. O que era importante para aquele jovem? A riqueza. E já para Zaqueu, a riqueza não era mais a prioridade. Não estou dizendo que ser rico é pecado, mas é em que lugar as coisas materiais ocupam o meu coração. Não estou dizendo que se você pode possuir, não estou dizendo que é pecado você ser rico. Estou dizendo que aonde a riqueza ocupa o meu coração. Nós vimos aqui a história do jovem rico. Ele diz: observa os mandamentos. Eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro. Mas quando Jesus diz para ele: então desprende das coisas materiais. Apesar de ele ser um grande observador da palavra de Deus, mas Jesus não era a prioridade da sua vida. Mateus 6, 33 diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que você tem buscado em primeiro lugar? Eu estava conversando com meu filho, pastor Mateus, e estava dizendo para ele, e eu já disse isso em outras oportunidades, mas hoje eu disse para ele isso também. Nós precisamos entender que não existe meio crente. Eu falei para ele: ou você é, ou você não é. Porque meio crente vai para o inferno a mesma coisa. Meio crente não entra no céu. Ou você coloca Deus como prioridade da sua vida, ou você se ilude pela vida inteira a ser do céu. Por isso que a palavra diz lá em Mateus que muitos vão dizer: Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele diz: eu não vos fiz. Quais são os valores da sua vida?
Quais são as prioridades da sua vida? Depois que Jesus entrou na casa, na sua vida, o que passou a ser mais importante para você? Nós vimos que as motivações do coração de Zaqueu mudaram. Seus interesses não eram mais materialistas, mas em agradar e honrar a Deus. O desejo de Zaqueu era de apagar a sua má reputação e transformar no testemunho vivo do poder do Senhor. O que Zaqueu disse para o Senhor? Senhor, ó, aquilo que eu defraudei, aquilo que eu tirei mais dessa história, eu quero restituir. Até então nós sabemos que Zaqueu tinha uma reputação ruim diante da sociedade. E ele queria mudar, fazendo isso, ele queria mudar aquela reputação que ele tinha para um bom testemunho vivo do poder de Deus. O que Deus tinha feito na vida dele. Eu quero devolver, e daqui para frente eu vou viver diferente. E quando ele fala aqui que ele queria restituir alguns 4 vezes mais, sabe que qual era nessa condição, o que ele deveria fazer? É como se ele tivesse tomado um boi de alguém e matado aquele boi. E para ele restituir, tinha que devolver 4. Era exatamente essa a ideia. Eu dou 4 por aquilo que eu tirei. Mas qual que é a preocupação de Zaqueu naquele momento? Honrar a Deus e transformar a impressão que ele tinha diante da sociedade. De mudar aquela reputação. Será que nós temos essa preocupação hoje? De mudar a nossa reputação até então, antes de nós encontrar com Cristo? Eu preciso ser diferente, as pessoas precisam olhar em mim e ver algo diferente. Lá em Mateus 6, ele fala assim, ele fala sobre o sal e a luz da terra. Ele fala que a luz precisa brilhar para que os homens glorifiquem a Deus. Está dizendo, ó, você é o sal e a luz da terra. Para que as pessoas glorifiquem ao Senhor, eles precisam ver algo, a imagem e semelhança de Cristo na minha vida, na minha postura, nas minhas atitudes, naquilo que eu faço. As pessoas precisam ver isso. E é exatamente isso que Zaqueu queria fazer. Ele queria mudar toda aquela impressão que a sociedade tinha dele. Eu quero fazer algo diferente daqui para frente. E o que você quer fazer, meu amado irmão, que está me ouvindo nessa noite? O que você quer fazer diferente para mudar a impressão que as pessoas têm em você? Para ver em você a imagem e semelhança de Cristo. Eu não conheço a vida de nós, mas eu sei que lá no fundo do seu coração você sabe o que você precisa fazer para que isso seja bom. E é exatamente isso que Deus quer de nós, essa mudança, essa transformação. Esses dias atrás eu abri uma frase que dizia assim: o meu passado pode ser triste, o meu passado pode ter sido triste e desastroso, mas o meu presente pode ser uma bênção, o meu futuro glorioso. Você pode dizer assim, pastor, mas eu fui uma pessoa terrível. Você foi. A sua vida no momento tem que ser uma bênção. A sua vida no momento precisa ser a luz de Cristo para brilhar neste mundo que se encontra em trevas. Nós somos a luz de Deus aqui na terra. E ela precisa brilhar.
Não importa o seu passado. O próprio Senhor diz: eu não considero o seu passado, eu não considero o seu pecado, eu esqueci, eu joguei nas profundezas do mar. Esquece. Eu acabei de falar lá no texto de Coríntios: e assim aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas, esquece. O seu passado pode ter sido triste, mas o seu presente precisa ser o mesmo. O seu futuro é o mesmo. Viva o presente, mas viva a palavra de Deus. Quarto, o que acontece quando Jesus entra na sua casa? A salvação. Quando Jesus entra na sua casa, a salvação. No versículo 9 ele diz: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois e também este é filho de Abraão. É interessante a gente observar aqui que o próprio Senhor afirma que houve salvação, ou seja, o nome de Zaqueu foi escrito no livro da vida. É interessante a gente parar e pensar aqui: se você encontra com alguém como Zaqueu no dia de hoje, qual que é a impressão que você vai dizer? Ou como você vai rotular aquela pessoa? Nós temos uma facilidade muito grande de ver as pessoas e dizer: esse não tem jeito, é caso perdido. Mas entenda uma coisa: Jesus não desiste de ninguém, como não desistiu de mim, como não desistiu de você. Eu entendo que a minha situação não é diferente de Zaqueu. Eu entendo que a minha situação não era pior nem melhor daquele ladrão que morreu lá na cruz. Porque Jesus morreu por todos, quando Lazarino era pecador, miserável. E Jesus está dizendo: hoje houve salvação nesta casa. O seu nome já foi escrito no livro da vida. Quero dizer algo muito sério para você nesta noite. Eu posso estar na igreja e ainda o meu nome não está escrito no livro. Senhor, mas como você pode afirmar isso? Aquele jovem volta a estar no jovem rico. Volta página um pouquinho mais para trás, Mateus, Lucas 18. Lucas 18, versículo 20. Eu vou ler 19 em diante para a gente poder entender de novo. Respondendo Jesus: por que me chama de bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabe os mandamentos? Jesus faz uma pergunta: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele, o jovem: tudo isso tem observado desde a minha juventude. E Jesus continuou. Ouvindo, Jesus disse: uma coisa ainda lhe falta. Mas no nosso conceito aqui, o que faltava para aquele jovem? Nada. Se fosse nós para avaliar, eu estava dando nota 10 para ele. Já estava dando a carteirinha de entrada no céu. Mas Jesus disse: não falta algo ainda. Por isso que eu estou dizendo, às vezes a gente está na igreja, mas falta algo, ou tem algo na minha vida que eu preciso ser liberto disso. Para que Deus possa fazer uma obra completa na minha vida.
Aquele jovem vivia uma religiosidade. E nós temos muito religiosos dentro das nossas igrejas. Às vezes nós somos bons religiosos. Tiago fala sobre isso. E nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. O fácil ouvir a palavra de Deus não é difícil ouvir a palavra de Deus. Difícil é colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Viver no dia a dia. Ser desafiado em algumas circunstâncias e aplicar a palavra de Deus. Na outra oportunidade que eu tive aqui, eu falei sobre a questão do domínio próprio. E a gente tem uma dificuldade tremenda. É nesse momento que a gente vai provar. Quando a gente tem um pavio curto, como alguns dizem que tem, quando você é desafiado, cutucado, insultado por alguém, mas você se manter na sua postura como cristão. É isso que vai mostrar que realmente Deus fez uma obra na nossa vida. O domínio do Espírito Santo na nossa vida, de agir na nossa vida. Porque às vezes eu estou vivendo uma boa, eu sou um bom religioso. Eu obedeço e cumpro alguns princípios que me convém fazer e cumprir. Mas a palavra de Deus diz lá em Tiago 2,10: se você tropeçar em um dos mandamentos, você é réu de todos. Não tem saída, irmãos. Não tem escape. Quando nós cumprimos a palavra de Deus, somos desafiados por ela e vivemos a palavra de Deus, então nós estamos vivendo no dia. Pensando que nós somos bons servos, nós precisamos permitir que o Senhor faça uma obra por perto na nossa vida. Concluindo, quais os efeitos de mudança a visita de Jesus provocou e tem provocado em sua vida? Uma pergunta. Quais são os efeitos de mudança a visita de Jesus provocou e tem provocado na sua vida? A partir do momento que Jesus entrou na sua casa, entrou na sua vida, quais são os efeitos de mudança que ele tem provocado? Eu disse também na outra vez que eu estive aqui, e vou repetir: eu não posso ser a mesma pessoa de hoje, amanhã. Eu sempre preciso estar me aperfeiçoando na graça, na misericórdia de Deus. Não por mim mesmo, não pela minha capacidade, mas pela ação de Deus na minha vida. Eu preciso ser melhor amanhã do que hoje. Quais são os efeitos que Jesus tem? A presença do Senhor tem provocado em você. E a última pergunta: esse efeito deve ser visto de forma natural e externa à sua vida. Você vai dizer: não, pastor, tem provocado sim. A presença de Jesus tem provocado mudança na minha vida. Mas essas mudanças têm sido vistas pelos outros. Isso está claro para as pessoas que você realmente falou que Jesus entrou na sua vida, que Jesus visitou a sua casa. Isso precisa ser visto pelas pessoas. Esse efeito deve ser visto de forma natural e externa na sua vida. Tem um velho ditado que diz assim: quem te viu, quem te vê. Você já viu essa expressão? A ideia é exatamente isso. Quem te viu ontem, te vê hoje. A diferença que você está, ou a diferença que aconteceu na sua vida, a ideia é exatamente isso. Eu não posso ser a mesma pessoa. Algo tem que estar diferente e tem que acontecer diferente na minha vida. A presença de Jesus na minha vida, na minha casa, tem que provocar algo diferente. Eu tenho que ser pessoa diferente. As
pessoa precisa ver a